Nájila, mas não era você que falava que não ia mais fazer tutorial de maquiagem? Desfalo. Gente, vamos fazer uma maquiagem hoje? Nossa, eu tô acostumada a gravar sempre no TikTok e fazer as pausas. Foi até estranho, eu fui direto aqui agora pra fazer a pausa, pra poder dar aquela pausa dramática, e não tem. Seguinte, essa maquiagem foi a maquiagem que eu usei no meu casamento. Por isso que você viu no título, eu não sei pra que eu tô me explicando, mas é justamente por essa razão que eu resolvi trazer. Porque é uma maquiagem que foi feita pra um momento especial, que eu nunca me senti tão bonita em toda a minha vida, e eu resolvi trazer isso pra vocês aqui agora. Assim, vai ser um vídeo longo, já vou te avisando logo, só que tem todo tipo de truque que maquiador usa, porque eu sou maquiadora. Então eu vou te mostrar tudo que eu fiz nessa maquiagem, que eu comecei, eu fiz ela, foi acho que umas 9h30 da manhã, fiquei com ela até as 4 da tarde, intacta. Infelizmente, no dia do meu casamento não teve uma foto que realçou a maquiagem, mas vocês vão ver aqui no vídeo como essa maquiagem fica belíssima. Achei a maquiagem mais bonita que eu já fiz em toda a minha vida e que de fato você pode usar, porque já teve maquiagem bonita que eu fiz, que era bonita pra vídeo, era bonita pra foto, pra Instagram e tudo mais. Agora, pra você usar na vida, melhor do que essa, meu amor, tu não vai achar. Eu vou começar limpando minha pele, eu sempre uso isso daqui. Ah, mas não pode, que é destrinchente, mas é o que eu faço. Eu vou mentir pra vocês? Não vou. Quando eu era maquiadora, que eu trabalhava como maquiadora, que já faz, eu parei em 2000 e... eu acho que foi 2021. Eu não usava esse produto aqui, eu usava um outro, né? Na verdade, quando eu trabalhava como maquiadora, eu não usava algumas coisas que eu vou te mostrar aqui hoje. Mas eu tô sendo realista, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz de verdade no dia do casamento. Inclusive tem alguns truques que vai ter maquiador que vai falar assim, meu Deus, ela tá acabando com a minha profissão. Talvez. Mentira. Mas tem muita coisa que é truqueira mesmo, tipo, você nunca vai ver um maquiador fazer, eu acho, mas que funciona. Inclusive, eu estou com o cabelo assim, porque o vídeo do cabelo vai sair lá no TikTok, que aí do TikTok eu mando pra cá e de cá eu mando pra lá. Se você quiser ver como eu fiz o cabelo do meu casamento, vou deixar uma foto aí pra você ver como era a inspiração, como ficou, só que não teve uma foto pra valorizar, né, o meu cabelo no dia da cerimônia, porque não fui eu que fiz, não fui eu que fiz as fotos, eu não contratei fotógrafo nem nada do tipo, então não teve aquela foto pra dar aquela valorizada. E outra coisa, um detalhe extremamente importante que eu acho que vai ser a cereja do bolo pra quem tá na mesma situação que eu, que é o seguinte, acho que todo mundo já sabe que eu tenho uma empresa de prestação de serviço de limpeza de sofá e de pisos junto com o meu marido, agora marido, né? E assim, às vezes a gente acaba trabalhando no sol, o que acarreta a marquinha, aqui ó. Porque o meu vestido era 2 alcinhas fininhas, acho que deu pra ver aí na foto. Eram 2 alças finíssimas, então não dava, ia ficar feia essa divisa aqui no meu braço. Aqui agora já não tá tanto... Ah, dá pra ver sim, gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Aí eu vou mostrar como que eu dei uma maquiada aqui na situação. Limpei aqui o rosto, daí eu vou passar logo o hidratante. Esse hidratante que tá aqui, ele é um Monange também, só que ele é um creme tunado. Esse creme tem óleo de girassol nele, que é ótimo pra cicatrização, é ótimo pra hidratação, reconstrução, reparação. Se juntar coração é sucesso. Daí eu passo um pouquinho aqui no pescoço também, passei nos braços, tudo, enfim. Dessa parte aqui do colo, você vai precisar usar um pouquinho da sua expertise pra poder realizar esse truque que eu vou te mostrar aqui. Por quê? Porque eu não vou usar um produto específico. Eu criei o produto pra eu poder passar aqui, porque eu não tenho aqueles... O bronzeador, o bronzer líquido funciona também? Funciona. Peraí que chegou o cliente. Gente, tô fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Pera. Enquanto o creme vai agindo aqui na minha pele, porque tem um pouquinho de óleo nele, então tem que deixar ele fazer a parte dele também, eu vou passar isso aqui, que foi o que eu fiz pra poder dar certo aqui na minha pele. Que foi o seguinte, eu tinha uma base pra pele negra, que eu já não usava mais, só que era uma base que eu usava aqui, ó, pra fazer contorno. Só que já tinha muito tempo que eu não usava mais, porque sempre que eu usava a base pra fazer contorno, era pra fazer aquelas maquiagens mais marcadas. E geralmente o produto líquido, né, ele adere melhor na pele. Então, como eu já não tava mais fazendo esse tipo de conteúdo, não tava mais fazendo esse tipo de coisa, acabou que o produto ficou lá parado, entendeu? E aí eu falei, ou eu jogo fora, ou dou pra alguém, não conheço ninguém de pele negra pra usar aquele tom de base lá. E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi tentar não desperdiçar o produto, criando um produto pra mim. Peguei uma base pra pele negra, peguei um resto de iluminador que eu tinha, peguei um hidratante, peguei como é que chama? Peguei uma blindagem também, pra fixar isso aqui no meu colo, e tasquei tudo dentro de um frasco. Então é a blindagem, um hidratante, iluminador e base mais escura. Você pode botar uma base mais clara também? Pode. Você vai passar, ó, a cor dele, ó, como é que ficou. Vai parecendo uma base mais escura. Eu já vou começar logo por ele pra dar tempo dele secar.
você vai passar isso aqui no seu colo e vai puxar pro braço. Pode ir na fé que funciona. Foi isso que eu fiz no dia do meu casamento. Tudo que eu tô passando aqui é real oficial, tá? Ele não vai, tipo, botar uma super cor em mim, sabe? E eu vou fazer aqui só na frente, porque... Ai, meu Deus, meu braço tá pegando aqui na mesa, tá pintando meu braço de preto. Eu vou fazer só na frente pra vocês verem, tá? Mas puxa pro pescoço também, é bom pra uniformizar o tom. Mas no dia do casamento eu puxei aqui pras costas e tudo mais pra poder tampar essa divisa aqui, ó. Já deu uma melhorada. Ó, comparado com o outro lado, já deu uma melhorada. Isso daqui ele não vai tirar 100%, fato. Porque ele é bem líquido. Mas se quiser passar mais uma demão, dá pra passar também. Que eu acho que eu vou passar, inclusive, mais um pouquinho. Passa aqui nos peitos também, que os peitos tá tudo branco. E puxa aqui pro pescoço também. O brilho dele é leve, ó. Só que eu errei na hora de pegar o iluminador. Não pega o iluminador que tem partícula de brilho muito grande, porque, ó, tem umas partículas... Pelo menos eu não gosto, eu não acho que fica uma coisa natural. Que o objetivo aqui era ficar aquele viço de pele bonita, sabe? E aí acabou que ficou um pouquinho de brilho demais. Que aí hoje em dia, se eu fosse fazer de novo, eu já não faria assim. Pra tentar não deixar esse vídeo enorme, eu vou tentar cortar algumas partes, tá? Já deu uma igualada boa aqui, entendeu? Dá até pra passar mais um pouco se quiser, mas eu não vou passar não, porque vocês já entenderam qual que é o objetivo disso aqui. Agora vem a blindagem. Essa daqui, gente, é baratinha. Essa daqui eu paguei R$13 da Pop e ela realmente funciona. Vou pegar aqui agora. Mãos limpas, tá? Tá pra fazer isso aqui. Porque... senão pode dar ruim no produto, na hora que você espalhar, pode ser que ele não faça a função dele. E aqui a gente já começou os segredos pra fazer essa maquiagem durar. Eu gosto de passar bastante, arrastar pra cá assim, e deixar aqui agir na pele um pouquinho. Ele parece que é oleoso, ele parece que é um óleo que você tá passando no seu rosto, só que não é um óleo especificamente. Ele é levemente... ele parece que é oleoso, mas não é. Inclusive, não fiz aqui agora, mas eita, tudo bom. Eu recomendo que esse produto que você passou aqui, lembra, se você vai fazer pra casamento, você vai usar uma roupa tipo isso daqui que eu tô agora, que é a parte de baixo, que essa parte daqui é tomara que caia, lembra de passar nas costas. Pede pra alguém passar pra você, uma amiga, sei lá, pede pra alguém passar. E se for alcinha também, porque senão você vai ficar na frente bonitinho, tudo uniforme, mas atrás, menina, vai ficar aquela... entendeu? Até passei isso aqui na perna também, só que na perna eu diluí um pouquinho com creme pra poder passar. Meus vídeos são longos, vocês sabem que eu falo demais, mas eu gosto de tudo explicadinho. Isso aqui, ó, traz pra orelha também, ó, pra ficar tudo uniforme, tá? Vou começar os parambolé aqui, que é o seguinte. Vou começar primeiro dando um jeito nessa minha olheira. A bichinha tá pedindo socorro. E aí a gente vai começar o jogo, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. As 3 coisas que eu vou usar na pele. São essas coisas aqui. Essa aqui é aquela base retinol da Make B. Que base boa. Gente, pessoalmente, essa base faz um negócio que eu nunca vi na minha vida. Essa base realmente vale a fama que tem. Esse corretivo aqui tá até sem rótulo, mas ele é um corretivo da Pop também, se eu não me engano. Esse daqui é a cor 2, escura pra caramba, mas é a cor que eu uso pra camuflar minhas sobrancelhas, minha olheira. E esse corretivo aqui é um da Ruby Kisses. Ah, isso aqui custou uns 150, esse daqui custou uns R$10, eu acho. E esse daqui custou 50. Na cor... que cor é essa? Cor 20, que é uma cor clarinha. Hoje eu vejo que talvez poderia até ser um pouquinho mais clara, mas pelo menos ela é quente, dá certo aqui pra mim. Por onde eu vou começar? Pelo corretivo, tá? Corretivo para a olheira. Você vai passar um pouquinho. No meu caso, é principalmente nessa linha aqui, ó. Pra esconder ela. Vou usar truque aqui também com vocês. Vocês devem ter percebido que eu não usei um primer especificamente, eu só passei o hidratante e depois já vim com a blindagem. Mas tem um porquê de eu ter feito isso. Quanto mais coisa você passa na sua pele, mais chance de dar errado se você não precisar daquilo dali de verdade. Antes, quando eu fazia maquiagem aqui pra vocês, até por eu ser mais novinha talvez, eu tinha muito poro dilatado. Hoje em dia eu tenho bem menos. E eu preparei a pele, cuidei da minha pele pra poder fazer isso, que até tá com os resquícios do tratamento pro casamento que eu tinha feito nessa pele.
pele. E acaba que a pele tá boa, então não fazia sentido eu botar um primer só pra dizer que eu estava usando. E geralmente, primer que fala que vai segurar a maquiagem, se ele não for uma blindagem, dificilmente ele segura a maquiagem. Então não compensa você passar tudo isso na sua pele, fazer camada em cima de camada, pra talvez nem funcionar. Então, você só vai passar um primer nessa pele se for pra camuflar poros. Se não for pra isso, você só vai usar a blindagem. E a ordem seria passar primeiro a blindagem e depois o camuflador de poros. Mas é bom que eu explique tudo pra você ter consciência do que você tá fazendo. Eu não gosto daqueles tutoriais que a pessoa fala, ah, faz assim, tá, mas pra quê? Ó, esse corretivo aqui, ele é mais escuro que aquele outro, eu mostrei aqui, e ele é mais escuro que a minha base. Então, a princípio, o objetivo é deixar a olheira perfeita. Por quê? Porque uma maquiagem, pra ela ser natural, você tem que... Não é que você tem que usar menos produto, é que você tem que ter menos foco de maquiagem. Quando você faz aquela maquiagem pra fotografia, que maquiador vai divulgar o trabalho dele e tal, ele vai maquiar tudo, ele vai fazer uma pele perfeita, uma sobrancelha perfeita, uma boca perfeita, um contorno perfeito, um olho perfeito, vai fazer tudo perfeito. Só que na vida real, fora de câmera e tudo mais, essa perfeição toda traz aquela sensação de muito produto, porque ninguém é perfeito daquele jeito, entende? Então qual é o objetivo aqui? Vai escolher um ponto do seu rosto que você acredita que é um defeito muito grande, tipo, Nájila, tem muita acne, vai escolher a pele. Nájila, eu tenho a sobrancelha muito feia, você vai escolher essa região dos olhos pra você evidenciar. Você sempre vai ter que botar um foco em alguma coisa. E sempre você vai ter uma coisa chamando a atenção, isso pra maquiagem da vida real. Sempre vai ter alguma coisa chamando a atenção e você sempre vai eliminar um defeito, tô usando aspas pra ninguém me encher o saco, e você sempre vai eliminar um defeito. Por exemplo, eu tenho manchinhas no rosto, eu tenho... Acho que o principal pra mim é mancha no rosto, porque eu não gosto dessas manchas. Mas eu gosto muito menos da minha olheira do que as manchas. Então, eu dou foco na olheira, pra tirar a olheira, que é a coisa que eu não gosto. Então, essa é a coisa que eu vou eliminar. Esse é o problema que eu vou tirar da minha vida. E onde eu vou chamar atenção? No olho. O olho vai ser o grande foco. Por quê? Casamento vai ter o beijinho, então não faz tanto sentido eu chamar tanta atenção assim pra boca, justamente porque vai ter o beijo. E logo depois do meu caso, eu fui almoçar. Então, não fazia tanto sentido eu botar tanta coisa na boca, sendo que se eu fosse almoçar ia sair tudo e minha cara ia ficar tipo assim. Não faz sentido. Beleza, o tempo que eu usei pra falar aqui com vocês, esse corretivo já deu uma sentada. É esse o objetivo. Pegar um pincel assim, kabuki, digamos, pequenininho, e vou esfumar só... Vou até pegar um espelho aqui. Somente essa parte da borda do corretivo. Eu vou deixar um pouquinho mais acumulado aqui, nessa região, pra não tirar a cobertura, tá? Nossa, eu tô na frente do ventilador, ele secou um pouquinho mais do que era necessário. Essa maquiagem, ela tem que durar. Essa maquiagem, ela não é uma maquiagem só pra ficar bonita na foto. Então, como ela tem que durar, eu tenho que fazer ela durar. Inclusive, eu poderia ter feito uma coisa que eu não fiz no corretivo, mas eu vou fazer agora, que eu recomendo que você faça também, que é o seguinte. Eu vou pegar a minha base, inclusive, se você for fazer do jeito que eu tô te falando aqui agora, pegue metade da quantidade de base que você costuma usar. Por exemplo, pra usar essa base por aqui, dois pumps dela é o suficiente pra fazer todo o meu rosto, porque o objetivo não é uma mega cobertura. Ela constrói e tudo mais, mas não é esse o objetivo. Só que pra fazer o que eu vou fazer aqui agora, um pump já é suficiente. Qualquer coisa depois você pega mais um pouquinho, mas assim, pra você não perder produto, porque você não vai poder voltar esse produto pro pote, entendeu? Então pra você não perder produto, não bota produto demais logo de cara. Se você precisar de mais um pouquinho, você pega mais um pouquinho. Vou pegar a minha blindagem, mas Nájila, você já não passou blindagem na cara? Já passei, mas o objetivo é blindar tudo, menina. Então, todo produto que você puder blindar, blinda. Eu vou botar uma gota mesmo, de blindagem nessa base e vou espalhar. Ela já vai ficar mais emoliente, ó. O objetivo não é só diluir a base, também porque a gente quer uma cobertura fina, mas o objetivo é deixar ela blindada. E aí a gente vai espalhar essa base no rosto dessa forma aqui, ó. Por isso que seria bom a espátula. Mas provavelmente você que tá me assistindo também não tem a espátula, então você vai ver o jeito que você provavelmente vai fazer em casa. Ó, você vai passar no centro do rosto. Vir com a esponjinha, vai evitar passar muita coisa em cima dessa olheira, porque a gente ainda vai vir com um corretivo que vai iluminar. Então, como a olheira já tá corrigida, depois a gente só tem que iluminar ela aqui nesse rosto, entendeu? Você vai só abrir o resto dessa base. Ó, aqui nessa lateral aqui, eu tô vendo que dá pra passar mais um pouquinho de produto aqui, ó.
Não precisa passar base na boca, você não tem que passar na boca, mas no contorno, pra depois você conseguir fazer um contorno perfeito, é interessante, ó. Tipo, morde o lábio assim, ó. E faz. Até que eu faça o contorno, gente, minha cara vai parecer que tá errada, mas confia no processo. Vou usar aqui, ó. Daí aqui eu gosto de puxar um pouquinho aqui pra baixo. Só que eu gosto de passar assim, ó. Que eu consigo iluminar realmente onde tem que bater luz. E pra mim, onde eu quero que bata mais luz é aqui na olheira. Porque se o escuro diminui e se o escuro, tipo, dá sombra e o claro projeta luz, ou seja, ele preenche, ele aumenta, o objetivo aqui é preencher essa parte da olheira, que parece que tá pra dentro. Eu quero fazer ela saltar, pra dar uma preenchida. Então eu faço mais claro aqui, só onde tá marcadinho, entendeu? Se não tiver entendido a minha explicação, na prática você entende. Vou espalhar aqui agora, mais uma vez, não botando o pincel aqui dentro. Eu vou espalhar pro ladinho, assim, só as bordas, pra manter essa cor aqui, que eu não quero tirar ela, eu só quero dar uma melhorada. E aí, vem outro truque junto com isso, que é o seguinte. Pegar o seu pó, vou usar esse pó aqui, ó, blindagem da Face Beauty. Blindagem, efeito mate aveludado. Esse pó aqui realmente é bastante bom. Você já vai deixar o seu pó aberto e já vai pegar um pincel. Eu vou pegar um pincel que ele é tipo pincel franchado, chanfrado, mas não é. Franchado é sacanagem. Nossa, meus pincéis estão capengo, né? Ó, ele é levemente... Cara, pega um pincel de sombra. Resumindo, facilitando pra você, pega um pincel de sombra que vai funcionar. Por quê? Você vai tirar, ele vai dar uma leve acumulada aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver, ó. Tá vendo? Dá pra ver. Tem uma leve acumulada. Você vai tirar essa marcação, ó. Eu vou vir aqui agora, espalhar as bordinhas. Eu não gosto de usar a esponja pra fazer isso daqui, que eu acho que tira produto demais. Ó. Peguei aqui. Só tô tirando o excesso. Eu acho até que pode passar um pouquinho mais desse mais claro, trazer ele um pouco mais pra cá, ó. Só que aqui é só pra espalhar, então não tem problema. Eu posso vir direto. O principal pra mim é essa entrada aqui. Aqui já foi. Então aqui, ó, já venho com o pincel. Dou as borrifadas aqui. Tirei a marcação, que ficou nessa cara assim linda, pra não dar mais marca aqui. Pega o pincel, pega o produto e xuxa aqui de produto. Pode passar bastante, porque isso aqui precisa selar essa maquiagem. Ou seja, tem que ficar tudo aqui dentro. Depois a gente vai vir com a esponja aqui, apertando, pra poder fixar esse negócio aqui. Aí do outro lado, mesma coisa. Agora sim, menina, tu vai pegar pó como se não tivesse amanhã. E tu vai passar em tudo. Tudo, tudo, tudo. Taca-lhe pau nesse pó. Taca pó, taca pó, taca pó, taca pó. Todos os pontos. Ai, não, só onde vai ficar oleoso? Não. Isso aqui é pra selar a tua maquiagem. Ela vai transferir com um pouquinho de tempo, gente. Toda a maquiagem transfere, tá? Imediatamente ela não vai transferir nada. Só que a gente tem que entender o seguinte, principalmente quem tem pele oleosa. Se você tem pele oleosa, você tá criando, tá produzindo óleo ainda na sua pele. E sua pele não vai parar de produzir óleo só porque você tá maquiada. Ela vai continuar produzindo óleo. Então mesmo que você faça uma camada muito boa, resistente e tal, aquele óleo vai estar embaixo daquela pele. Então em algum momento, o fato de ter oleosidade na sua pele e ter uma camada de maquiagem em cima, o óleo ainda tá aqui. Então ele vai fazer essa maquiagem se movimentar. A ideia da gente fazer tudo isso daqui é pra fazer com que esse negócio que vai fazer a nossa base se movimentar, nossos produtos da pele se movimentar, a ideia é só atrasar, retardar esse acontecimento, mas ele é inevitável. Essa base, ela vai mexer em algum momento do dia. Isso que eu tô mostrando pra vocês aqui, eu fiz, como eu falei, eu fiz às 9h30 da manhã e fiquei com ela até 4 e pouca da tarde. Então, assim, funciona, atrasa muito, retarda muito esse negócio da base mexer, só que não evita, tipo, ele vai acontecer em algum momento. E a ideia de você vir com a esponja é pra você poder apertar essa maquiagem aqui dentro. Só que assim,
essa maquiagem é uma maquiagem mais construída e tal, não sei o quê. Provavelmente, você vai fazer primeiro essa maquiagem e depois você vai, sei lá, terminar o cabelo, botar uma roupa, alguma coisa assim. Pra depois você sair. Até a hora de você sair, menina, essa pele já tá boa. Porque ela precisa de um leve viço pra ficar realmente bonito. Entende? Então até a hora de você sair, ela já tá boa. Tô tirando aqui só o excesso do pó. Ok, parece que tá super errado. Calma, confia no processo. Agora, eu vou pegar... Pode ser ou um pincel chanfrado assim. Gente, esse pincel é velho, meu Deus do céu. Ou um pincel tipo esse. Ó. Pode ser. Aqui o blush. Um bronzer. E um contorno. Vamos começar pelo que mais tá me irritando aqui agora, pelo que eu tô vendo. O nariz. O contorno de nariz, eu vou pegar um pincel de sombra pra fazer o contorno do nariz. Nájila, eu tenho muita dúvida sobre esse negócio de contorno, bronzer e tudo mais. Vamos lá. Aqui nós temos um blush que eu não uso mais e temos um bronzer. Temos um contorno, perdão. Pode ver que o contorno é frio. Até pra minha pele, ele é frio. Só que pra você fazer sombra, a sombra ela não é quente, não existe sombra quente. Crente. Não existe sombra quente, existe sombra neutra. Você olha uma sombra, ela é escura. Então ela não pode ser quente, senão ele vai ficar parecendo aquele barro na sua cara. É tipo, vou fazer aqui o swatch pra vocês verem a diferença. Ó. Contorno frio. Fazer aqui o blush. Ai, gente, esse blush é muito lindo. Muito lindo, de verdade. Blush. E o que eu uso de... como é que chama? De bronzer. Mas ele é um pó, normal, tá? Ele é um pó. Inclusive, a imitação cravada da KVD Beauty, mas ok. Ó. Contorno, bronzer e blush. O contorno, ele sempre vai ser frio. O bronzer sempre vai ser quente, mesmo que você tenha pele fria, o bronzer, ele vai ser quente. E o blush é sempre na cor mais rosadinha, mais pêssego, um pouco mais alaranjado e tudo mais. Tem um pouco mais de pigmento. Aqui agora eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas esse blush já vai começar os trabalhos aqui para essa pele. Porque eu causei no meio do dia. E assim, não fazia tanto sentido eu ficar com uma pele super opaca casando no meio do dia, né? Então, beleza, eu fiz uma pele mate, só que eu vou dar um pouco de luminosidade nela sem necessariamente ter que usar iluminador. Então aqui agora eu vou fazer o contorno primeiro da pele. Vou pegar aqui o pincel de sombra e vou começar aqui, ó, com o contorno. Eu vou espalhando ele pra cá sem pegar essa aba do nariz toda. Ela tem que dar essa diferença da aba do nariz. Aqui dá pra ver perfeitamente. Ficou horrível. Mas, se eu fizer assim, vocês vão ver, ó. Tá vendo que o meio tá claro. Aqui a abinha do nariz tá claro, mas tem uma marcazinha bem aqui. A ideia é ficar essa marquinha. Eu gosto de pegar aqui também, ó, na pontinha do nariz, que ele dá uma leve arrebitadinha. Só que se eu deixar só assim, meu nariz ainda parece um pouquinho gordinho. Então eu vou trazer essa sombra pra cá, assim, ó. Essa sombra não, esse contorno aqui pra dentro. Que aí eu consigo dar uma funilada nesse nariz. Nájila, você pensa em fazer rino? Não. Talvez eu precise não. Talvez um dia, se eu tiver coragem e dinheiro, talvez o que eu faça é uma correção do meu nariz. Porque ele tem essa parte dele aqui um pouquinho mais voltada pra cima aqui. Eu não gosto disso, meu nariz fica muito assimétrico. Hoje em dia, eu vejo que não dá pra notar tanto assim. Então, por isso que eu repensaria 1000 vezes pra fazer isso. Porque eu acho que é caso cirúrgico. Eu acho que preenchimento aqui não resolve isso. Porque tem uns casos de rino que dá pra fazer rinomodelação, que é com ácido hialurônico. Aí tem essa solução, mas eu não sei se seria suficiente pra mim. Ó, aqui temos esse contorno de nariz aqui, pra mim tá bom. Depois com o iluminador ele vai dar uma acentuada ainda maior. Daí aqui agora eu vou pegar esse pincel aqui, que ele é mais fofão, e vou dar uma marcadinha onde já minha cara já afunda. Ó, dá uma marcadinha aqui, ó. Bem leve, porque isso daqui as pessoas vão ver. Isso daqui é no dia a dia, entendeu? Só pra dar uma leve... Quase não deu diferença, mas é esse o objetivo. A maquiagem quase invisível, entendeu? Daí eu vou pegar esse pincel aqui, que é um pouquinho mais fofo. Vou pegar o bronzer e vou dar uma aquecida no meu rosto. Como esse rosto já tá polido de pó, eu consigo fazer esse movimento aqui, ó. Ó, como o rosto vai ficando aquecidinho, ó. Aqui acho até que já até pesou a mão, né, Nájila? Já até deu uma pesada sem necessidade aqui, ó. Aqui pegou produto demais.
Pega o pincel de pó e dá uma esfumadinha. Aqui, ó. Aqui na testa, que é onde pega sol. Então faz sentido você tá com a testa um pouco mais corada. Pega o produto, dá uma chuchada assim na tampa. Esse daqui é da Max Love. Não sei que cor é essa. Vou comprar. Cor 58, tá certo isso? Acho que é 58. Cor 58. E vai trazendo quase onde você passa o blush também. Passa aqui no queixo. Tá vendo que essa cor ela já vai começando a igualar com o resto do meu corpo? É esse o objetivo. Aqui nessa parte de baixo, na verdade, não é nem esse produto, não. Aqui embaixo é o contorno. Essa aqui. Que aí já dá aquele na cara. Aqui já estamos começando a dar uma cor pra esse rosto. Aqui eu acho que pegou um pouquinho menos do que no outro lado. Agora pegou demais. Esse aqui dá uma leve levantadinha no rosto. Aqui a gente tira esse excesso, dá uma esfumada. Sempre é bom esfumar. Gente, esfumar nunca é demais. Bota isso na cabeça de vocês. Esfumar nunca vai ser demais. Feito isso, vamos para o blush, que ele tem um leve brilhinho. Esse blush eu vou ter que falar dele, que ele é muito bom. Da Playboy, Blush Camaleão. Vegano da coleção Tropicalia, só que não fala a cor. Cor 1. Tá bem pequenininho aqui embaixo. Bem pequenininho do lado do código de barra. Vai pegar esse blush, cuidado que o bichinho pigmenta, viu? E vai dar aquela sorridinha e vai trazer aqui pra cima, ó. Com a mão bem levinha. Ele tem uns brilhinhos bem sutil, bem sutil. Não exagera muito agora, tipo como eu tô fazendo, porque pode ser que depois você não consiga acertar ele pra ornar com o resto do seu rosto. Eu gosto de passar um pouquinho aqui embaixo, com o resto da maquiagem. E vem mesclando isso tudo aqui. Beleza, temos. Vou fazer aqui a parte dos olhos. Eu não vou fazer... Eu faço primeiro. Não, a sobrancelha eu vou deixar pra fazer por último, porque às vezes quando eu faço a sobrancelha primeiro, às vezes eu dou uma pesada nela demais, às vezes ela fica leve demais, então eu preciso já estar com o rosto pronto, preparado, para fazer a sobrancelha por último. Então eu vou deixar ela por último. Daí o olho, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar um corretivo e dar uma pimbadinha aqui, outra pimbadinha aqui. E vamos espalhar esse corretivo. Pegar aquele pincel que eu usei pra espalhar. Não precisa deixar, nossa, super pigmentado e tal, esse corretivo. Porque o objetivo não é nem cancelar tanto assim a pálpebra. É só deixar lugar pra poder pigmentar a sombra que a gente vai usar aqui. Aí, a sombra que eu vou usar, assim, eu botei na minha cabeça que eu queria uma coisa bem sunset na minha cara. Porque o meu vestido, ele foi na cor champanhe. E aí eu pensei, eu vou usar um blush coradinho com os detalhes, um brilhinho rosinha, só que eu quero esse detalhe na minha cara também. Então eu fui atrás de uma paleta de sombra que tivesse um rose gold, porque eu queria rose gold na minha cara de alguma forma. Eu olhei a paleta na Boticário, a paleta Fire, se eu não me engano. Acho que é da coleção de verão. Tem essa cor. Só que aquela paleta lá, ela custa acho que R$90. Essa da Oceania aqui tem as mesmíssimas cores. E ela custou, acho que foi 60, né? R$59,90, acho que foi isso. Aí assim, eu tô querendo diminuir a quantidade de coisa que eu tenho, porque eu tinha uma paleta de 36 cores que eu usava 3. Então eu falei, eu vou procurar uma paleta que eu realmente compre cores que eu vou usar de verdade. Vai ter cor que eu vou usar mais, cor que eu vou usar menos, mas eu vou usar todas. Passa, meu anjo. Porque você tá... Ah, tá, achei que tava de uniforme, de novo. Se eu te pegar de uniforme dentro de casa, de novo, o bagulho vai ficar louco. Ó, temos aqui a Rose Gold. Temos a Rose Gold. Temos um coralzinho pra quando você não tá com tanta vontade assim de fazer aquela maquiagem. Temos o marrom, que não é tão escuro. E temos um dourado, só que esse dourado pra iluminador, ele fica maravilhoso. E é justamente assim que eu uso ele. A cor que eu menos vou usar vai ser essa daqui, porque ela tem bastante brilho, obviamente. Mas no dia a dia, essas cores aqui é o que eu uso na vida. Então assim,
Vamos começar os trabalhos. O que você vai precisar para fazer essa maquiagem? Você vai precisar de um pincel um pouquinho mais fino de esfumar, como esse daqui, ó. Vai precisar de um gordinho, que foi o mesmo que eu usei para fazer o nariz. Se possível, se tu tiver um pouquinho menor, não sei se vocês vão notar a diferença, é que esse daqui, como a cerda dele é longa, ele esfuma mais. E esse daqui deposita mais porque a cerda dele é mais curta. E tem mais cerdas aqui, ele é mais denso do que esse aqui que é super fofinho. E esse aqui é ótimo pra esfumar áreas maiores. Primeira coisa que eu vou fazer é, com um pincel maior, eu vou pegar essa sombra aqui, essa mais coral. E, nossa, meu espelho tá todo cagado, peraí. Nossa, pessoalmente tá muito rosa minha cara. Eu vou dar uma diminuída. Ainda bem que eu fiz no pó, porque se fosse no creme, eu não conseguia tirar isso aqui mais. Ó, vou passar aqui, levando pra fora. Essa maquiagem, ela vai ser bem puxadinha pra cá. E aí entra a questão do visagismo também, que é uma coisa, quando eu fazia maquiagem, quando eu trabalhava como maquiadora, quando eu vendia curso de maquiagem, eu sempre falava na questão do visagismo. Porque, por exemplo, eu tenho um olho amendoado, que o espaço entre meus olhos não é nem grande nem pequeno. O espaço do olho é basicamente você fazer o seguinte: uma hora, tira uma foto sua e mede o tamanho do seu olho. Se couber ele perfeitamente aqui no meio, entre os dois olhos, você tem um olho bem simétrico. Se você botar o tamanho do seu olho aqui no meio e sobrar muito espaço, significa que seus olhos são mais afastados. E se você botar aqui no meio e não caber o tamanho do seu olho, ou seja, faltar espaço, seus olhos são juntos. Para que serve essa informação? O claro, ele aumenta. O escuro, ele diminui. Então, se você botar uma sombra clara aqui no meio, o espaço entre seus olhos vai aumentar. Como eu posso falar? Visualmente falando. Não é que vai aumentar literalmente. É visualmente. O efeito visual será isso. Se você tem um espaço de olho pequeno, ele vai afastar também. Só que se você já tem os olhos visualmente afastados e você faz uma maquiagem que afasta ainda mais, dá a impressão que você é tipo zarulha, sabe? Fica um olho pra um lado, outro olho pro outro. Que não traz aquela harmonia no visual. Então, se você é essa pessoa, em vez de você fazer a técnica que eu vou fazer aqui, se você tem o olho junto, vai funcionar super pra você a técnica que eu vou passar. E se você tem um olho como o meu, que é mais simétrico, vai funcionar também. O que eu recomendo se você tiver um olho muito afastado, em vez de você fazer essa técnica que esse canto vai ficar mais claro, tudo bom? Que esse canto aqui vai ter luz, você faz o meio da pálpebra com luz. Você faz as mesmas cores que eu vou usar aqui, mas você bota a luz no meio da pálpebra em vez de no início, porque o início do seu olho, se você fizer o hollow eye, por exemplo, que é aquela pálpebra luz, você vai ficar com o canto externo escuro, o canto interno escuro, você vai ver da cor que vai ficar aqui, não é tão escuro assim não, mas você vai ver que dá diferença. E o meio do olho com brilho, daí não vai dar esse efeito de afastar os olhos, entendeu? Eu disse que eu ia dar dica de maquiadora, então é isso que eu tô fazendo com vocês. Aqui também, ó, passa pra fora e passa pra fora. Gente, sério, eu falei aqui no vídeo, não tá tanto, mas pessoalmente eu tô parecendo um palumpa. De blush, no caso, né? Dá pra gente dar uma suavizadinha. Quando finalizar a maquiagem, vai ornar. A gente reza pra isso. Fiz aqui a parte de cima. Aí eu vou vir com o pincel que deposita um pouco mais, com a sombra escura. Ela tem uma pigmentação boa até, elas constroem bem, ó, em cima uma da outra. Só que aqui você vai puxar pra fora sem tirar muito pigmento. E o objetivo aqui vai ser você fazer o esfumado diagonal. A sombra mais clara, a gente trouxe ela até aqui o início. Essa marrom não. Essa marrom a gente vai deixar ela aqui no finalzinho e vai puxar, fazer esse esfumado pra fora assim, ó. Depositou, vem com esse pincel e esfuma. Até se for necessário, pega mais um pouquinho com esse pincel aqui. E puxa pra fora. Tipo isso daqui. Ah, e por causa dessa manchinha aqui vai parecer que tá esfumado errado. Mas não tá não. Mas essa mancha me entregou. Daí você tem algumas opções. Você pode pegar uma sombra preta e esfumar bem na raiz aqui do cílio. Se fosse pegar essa maquiagem pra noite, por exemplo, dava pra esfumar bem a raiz aqui do cílio com uma sombra marrom puxando pra trás também. Perdão, puxando pra fora também. Vai ficar bem legal, só que não precisa. E não precisa de delineado também, que senão essa maquiagem aqui com delineado, ela fica um pouquinho mais pesada. Que pode ser também, se for o seu objetivo, tipo uma maquiagem mais pra noite e tal. Vai ficar bem legal. E você tem outra opção também na parte interna do olho, que é o seguinte.
Aqui, minha sombra, o corretivo que eu tinha passado aqui, ele ainda tá fresquinho, então eu não vou precisar fazer o que eu vou te falar agora. Mas se você quiser, você pode fazer um cut crease aqui, só que aí você vai ter que pegar um pouquinho mais de sombra marrom e jogar mais aqui pra dentro, pra você ter como fazer o corte, porque o cut crease ele só funciona quando existe uma divisão de cor, da cor mais escura pra cor mais clara, ou de um tom pro outro, no caso. Então, nesse caso aqui, como quase não tem divisão pro tom da minha pele, se eu meter um cut crease aqui, não vai fazer tanta diferença. Vai ser esforço demais pra pouco resultado. Ou você pode fazer exatamente o que eu vou fazer agora. Que eu vou fazer logo, porque eu sou ansiosa demais. Eu vou pegar com meu dedo pequenininho. Essa sombra, ela funciona melhor com o dedo do que com... ela é muito gostosa de mexer. Ela funciona melhor com o dedo do que com o pincel. E ela é bem macia. Até toma cuidado pra você não apertar ela. E aí você vai meter essa sombra, My Angel. Olha essa merda. Pelo amor de... Ó. Ai, que coisa mais linda desse mundo. Você vai tascar ela aqui. E essa sombra rende, viu? Vou te contar que ela... Olha aí. Ah, não. Dá até vontade de casar de novo. Com a mesma pessoa. Aí aqui você dá batidinhas entre o marrom e o outro. Ai, eu acho essa sombra linda demais, pelo amor de Deus. E quando ela tá esticadinha, ó o efeito que ela dá. Ela é um rosé com dourado e leves partículas azuis. Que inclusive combinou com o vestido, porque o champanhe é um pouquinho mais... Ai, que delícia. O champanhe é um pouquinho mais escuro, mais frio, perdão. E aí fez sentido com o vestido. Cara, nunca que a câmera vai transmitir o que tá aqui pessoalmente. Gosto de trazer aqui pra dentro assim também. Ai, que delícia essa sombra, cara. Não dá vontade de parar de passar. Aí agora eu vou pegar um pincel. Esse pincel deu errado. Eu empurrei ele pra dentro sem querer, mas é um pincel tipo um pincel lápis. Você vai pegar o iluminador, no caso, e vai passar aqui dentro pra acender ainda mais esse canto interno. Essa é uma maquiagem que é bem brilhosa, digamos. É bem Barbie, muito Barbie. Depois eu vou ver se eu consigo botar um flash, alguma coisa que dê pra ver metade, pelo menos, do que tá aqui pessoalmente. Porque, gente, não é a mesma maquiagem que vocês estão vendo no vídeo que eu tô vendo aqui no espelho. Não é a mesma maquiagem. Meu Deus, eu fico um nojo maquiada, pelo amor de Deus. Beleza, vamos voltar aqui pra vida. Eu vou pegar agora um pincel lápis menor. Ó, eu tava usando um assim, entendeu? Bem cônico, ó, redondinho. Vou usar agora um pequenininho, que tem a ponta redondinha também. Por quê? Aliás, primeiro eu vou pegar... É a mesma coisa disso aqui, tá? É a mesma coisa. Esse aqui é um pouquinho mais fofo. Primeiro eu vou pegar a sombra mais... Tudo que tu passou em cima agora você vai passar embaixo. Vou pegar a sombra caramelozinho aqui, ó. Passar aqui embaixo. Só que não precisa chegar tão perto da raiz do cílio. Inclusive, pro marrom pigmentar melhor. Vou passar aqui mais na bolsa pra baixo. Ó. Inclusive, um dos segredos de maquiador para um acabamento de maquiagem bonito é o esfumado aqui embaixo. Eu vou deixar esse aqui do jeito que tá e vou fazer esse olho pra vocês verem a diferença. Não vou passar lápis nem nada, tá? Mas eu vou fazer aqui bem marcadinho. Olha a diferença desse olho para esse olho. Me diz se não tem diferença, meu anjo. É isso. O que faltava na sua maquiagem era acabamento, para ficar com cara de profissional. Olha isso aqui, olha esse degradê pra pele. Dá até pra passar mais aqui ainda, ó. Descer ainda mais, ó. Inclusive, vou até pegar um pouquinho desse marrom e passar mais aqui, ó. Nossa, se eu tivesse uma marca de maquiagem, eu ia fazer uma paleta igualzinha a essa daqui, só que bem aqui no meio eu ia botar uma sombra circular pequenininha, preta, mas aquele preto pigmentado que tu encostou já foi, porque você vai usar pouco, você vai usar menos. Só que
Pra mim, toda paleta tinha que ter um pretinho, sabe? Vamos fazer a mesma mágica aqui desse lado. Inclusive, se você tem muita linha de expressão aqui embaixo, descer essa sombra aqui, ó, vai ser a chave pra poder dar uma disfarçada nas linhas de expressão. Nossa. Se eu tivesse um lápis marrom, é porque eu não tenho. Se eu tivesse um lápis marrom, eu passaria na linha d'água. Então, se você tiver, usa por mim. Bota o lápis marrom nessa sombra. Agora eu vou limpar o meu pincel lápis. E aí vem outro truque, menina. Outro truque. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar, pode ser o corretivo? Pode. Só que eu acho que o corretivo vai tirar um pouco desse esfumado. Eu não quero tirar. Então o que você pode fazer? Você pode pegar um gloss pra fazer isso que eu vou fazer. O meu tem cor, mas não precisa ter cor não, tá? O meu é esse aqui. Esse gloss é bem bonitinho, só que ele... da SP Colors também. Só que eu não gostei muito dele não. Ele é bonito, mas não funcionou. Vai pegar um pouquinho de gloss que vai passar aqui no início, ó. Só no iniciozinho aqui. Passa aqui e passa aqui, ó. Passou, aí você vai pegar agora, justamente porque essa sombra ela não gruda muito bem se não tiver alguma coisa pra ela grudar. Então você acabou de passar... Você acabou de passar o gloss aqui, ela vai grudar em cima do gloss, ó. Só pra dar um pontinho pra ornar com a parte de cima. Vou aproveitar que eu já tô com essa paleta na mão. Pegar esse pincel, pegar o iluminador, passar aqui na ponta do nariz. Já estamos aqui, né? E aqui em cima, ó. Somente. Pode até descer um pouquinho mais. Aqui tá bom. Eu não vou passar iluminador aqui, por quê? Porque eu sei, tudo bom? Chegou mensagem. Eu sei que quando eu começar a suar, minha pele inteira vai brilhar. Só que onde começa a brilhar primeiro é onde são os pontos mais altos do meu rosto. E o ponto alto é a maçã do meu rosto. Então quando eu começar a suar, vai brilhar a maçã do meu rosto. E se já tiver iluminador, vai parecer aquele sebo. Então como é uma maquiagem pra passar horas... Gente, 9h30, 10h30, 11h30, 12, 13, 14, 15, 16h30. Foram 7 horas maquiada. Na 4ª hora em diante, já vai começar a dar aquele aspecto de oleoso. Então, eu não quero ficar com a cara parecendo um sebo, entendeu? Por essa razão, eu não vou passar iluminador nessa região aqui e nem nessa região aqui do alto da sobrancelha. Vem cá, rapidão. Pra galera não achar que eu tô mentindo. Olha aqui o meu olho. Olha o brilho. Agora, olha como é que tá na câmera. É a mesma coisa? Não, nem perto. Pessoalmente tá muito melhor, não tá? Muito melhor. Tô falando pra vocês, gente, não tá a mesma coisa. Depois eu vou tentar fazer ficar igual, mas não tá a mesma coisa. E agora eu já consigo ter uma dimensão melhor do que tá acontecendo no meu rosto. Então eu já posso fazer a minha sobrancelha. Se vocês pegarem meus vídeos antigos de maquiagem, aqueles lá de 2017, 2016, vocês vão ver a evolução da minha sobrancelha. Tudo bem que eu tô tendo a ajuda da minha aluna, né? Que é designer de sobrancelha, pra me dizer o que eu tenho que fazer. Porque na maquiagem, eu arraso na sobrancelha. Agora, pra fazer o design... não é comigo. O negócio aqui, gente, eu uso ele a miliano, quando acaba eu faço de novo. É uma pasta que eu inventei. Tem sombra preta, tem sombra marrom, tem base, tem um monte de coisa aqui dentro. Mas você vai pegar o que você costuma pegar pra fazer sobrancelha. Primeiro, coloca a sobrancelha no lugar. E segundo, o objetivo é deixar essa sobrancelha natural. Minha sobrancelha já é muito escura. Então, é um pouco mais difícil de deixar ela natural. Só que... nossa, a luz deve ter mudado muito, né? Tá nublado pra caramba. A luz pra vocês deve estar horrível. Minha boca parece que eu morri, infelizmente. Mas, enfim... aqui eu só vou preencher onde tá realmente falhado, tipo... aqui, nossa, tem uma cagada ali. Ah, não, tá bom. Aqui não chegou nem o arco da... ó, já melhorou. Não é pra enfeitar demais a sobrancelha, não é pra deixar ela carvãozinha, entendeu? Aqui eu vou dar uma pimbadinha aqui na frente pra jogar ela aqui pra cima. Só um pouquinho. E aí aqui, ó, tá levemente falhado nessa parte desse arco aqui. Ó, já temos aqui uma sobrancelha, não precisa mexer mais. A gente não mexe em time que tá ganhando, ela só tava levemente falhada. Entendeu? Aí aqui a gente já deixa assim. Feito aqui, a gente vem pra esse lado, mesma coisa, só que esse lado tá um pouquinho mais falhado, que vai me exigir um pouquinho mais de produto. Pra mim tá ótimo aqui, eu não vou mexer mais, que já tá ficando escuro pra caramba aqui.
Tá ótimo assim. Então, para a máscara de cílio, que aí vem outro jogo da máscara de cílio, que é o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se a outra tá aqui, tá aqui. Tô com essas duas máscaras aqui. Essa aqui é da Ruby Rose, essa daqui é da Bella Femme. Essa daqui é uma máscara à prova d'água, entendeu? Aquela que faz aquele rolinho que quando você vai tomar banho, ele sai na água quente e não fica panda, né? Só que esse aplicador é grosso. Não gosto, né? Pra fazer o efeito que eu quero fazer aqui, não vai ficar bom. E aí tem esse da Ruby Rose, que ele não é a prova d'água. Quer dizer, ele é a prova d'água, só que ele tem umas fibrazinhas, só que se for na água morna, ele sai panda, entendeu? Tipo, pra pegar uma chuva é tranquilo. Mas na água morna, ele fica panda. Só que para o efeito que ele dá, compensa ficar parecendo um panda depois. Porque, ó, a gente vai encaixar ele aqui no cílio, vai girar só na base. Pra encher de produto na base do cílio, pra dar o efeito de cílio postiço logo de cara. A gente vai botar um cílio? Vai botar um cílio. Só que o cílio que eu vou colocar não dá pra ser um cílio postiço inteiro. Porque senão, mesmo um cílio curto, mesmo um cílio pequeno, que não é muito volumoso, ele vai tampar muito essa maquiagem. Então a gente vai botar só do meio pro final. Ó, a gente vai encher a base do cílio de máscara, que aí não vai ser necessário eu fazer um delineado, não vai ser necessário eu fazer uma sombra, passar uma sombra escura aqui no início, ou na base do cílio. Ó, aí aqui no início, ó, dá pra ver a diferença já. Aqui no início eu vou passar um pouquinho mais de máscara, em quantidade mesmo no fio todo. O resto do cílio, tipo, do meio pro final, deixa ele um pouquinho mais com a ponta do cílio, a ponta do pelinho, deixa ele um pouquinho mais sem produto, pra ele juntar com o cílio postiço. Só que aqui no início, como não vai ter cílio, aqui a gente deixa ele um pouquinho mais grosso pra ter um pouco mais de volume. Ó, aqui no início tá um pouquinho mais grossinho. E aqui tá mais fino. Só assim já deu uma belíssima diferença, olha. Ele é só um pedaço. Você pode comprar... Você tem duas opções. Tem aquele cílio formato gatinho, que é o mais natural. Só que ainda assim esse eu achei que ficou grande pra mim. Só que se você for fazer esse negócio de cortar metade pra você usar... Se você comprar um cílio que começa pequeno e termina pequeno, se você parte ele no meio, você já tem um cílio, dá pra usar nos dois olhos. Porque se ele começa pequeno e termina pequeno, você partiu ele no meio, uma parte dele vai começar grande, ou vai começar pequena, e a outra parte dele vai terminar grande. Então, se você pega uma parte e bota do um lado e outra parte você bota do outro, você já tem dois cílios, tendo cortado só um. Deu pra entender? Ou ficou confuso? Perdão, gente. Vocês têm que ser muito guerreira pra assistir todo isso de vídeo, viu? Tudo bem que eu gosto. Eu gosto tanto de produzir quanto de consumir. Só que eu sei que um vídeo de maquiagem muito longo, a única pessoa que eu sei que consegue manter as pessoas assistindo é a Karen Baquini. De resto, eu vejo que as pessoas não têm muita paciência. Ah, outra coisa que eu botei dentro daquele negócio que eu passei aqui, gente, foi isso daqui, ó. Isso daqui. O meu é da Vivai Pó de Fada, pra fazer maquiagem. Isso aqui também fica lindíssimo. Maquiagem pra noiva, com esse pozinho aqui. Tem ele rosado, tem ele bronze, tem várias cores. Quando eu fui comprar, só tinha esse, mas depois que eu descobri que tem mais. Inclusive, depois eu vou dar até uma reforçada aqui, ó. Sempre dá pra brilhar mais um pouquinho. Pegar esse aqui, o lado grande fica pra fora e o lado curto fica pra dentro. E aí, você vai encaixar aqui na parte externa do seu cílio. Muito pra dentro. Espera que eu tô ajeitando, calma. Lembra de pressionar o seu cílio no cílio postiço, pra não ficar divisa, tá? E aí, cílio, máscara embaixo. Meu cílio aqui embaixo é gigante, eu tenho que tomar muito cuidado. Cuidado, inclusive, para não arrastar o aplicador
na pele. Porque se você arrastar o aplicador na pele, vai sujar a sua pele, vai deixar mais escura a raiz. E aí vai tirar essa delicadezinha, sabe? De não ter uma base tão escura. Vai parecer que você passou alguma sombra, algum lápis, alguma coisa assim. Porque quando você passa a máscara, ela já dá uma escurecida na parte de baixo do cílio. Então, se arrastar na pele, vai ficar mais escuro ainda. Eu gosto de dar uma grudadinha aqui no cílio de baixo. Deu uma pintadinha bem aqui. Não sei se consegue ver, ó. Bem aqui. Mas aí a gente dá um jeito, não tem problema. Esse lado aqui não tá igual ao outro, não. Aí tá bom. E agora a gente vai pra boca. Olha só, o blush pra mim... Não vou passar mais não no vídeo. Porque aqui ao vivo tá perfeito. Mas aqui na câmera parece que tá faltando blush. Mas eu vou deixar assim do jeito que tá. Vamos para o acabamento, que é a boca. E aí vem o segredo. Pra durar mais, inclusive. Sombra. Eu vou usar essas duas cores aqui e vou dar um leve acabamento com um brilhinho. Vou pegar a sombra mais escura. Vou contornar minha boca. Com um pincel de boca, no caso. Dou uma olhadinha na ponta do pincel. Não deveria, eu sei. Mas como não vou passar isso aqui em mais ninguém, eu posso fazer. O objetivo é dar um pump nos lábios. Não é fazer aquele mega contorno pra fora e tal. Então, como que a gente faz? Pensa que seu lábio é dividido em 3 seções. Tem o meio e tem as laterais, certo? Então, o meio ele vem até aqui, um pouquinho depois do arco do cupido. Aqui, ó. Esse é o meio. Você vai passar um pouquinho pra fora, só no meio da boca. Ou seja, só no arco do cupido você vai passar pra fora. Que é só um pouquinho também que você vai passar pra fora. Ó, tá vendo? Deu um pumpzinho ali em cima. E aí, você vai descer pras laterais, em cima da linha da sua boca. Tu não tem que aumentar a parte de fora, só o meio. Ó. E aí você vai ajustando onde precisa ajustar. E o meio, aqui embaixo, a mesma coisa. Você raça pra fora. No meio só. E aí sobe pro contorno do resto. Aí temos. Aí você vai dar uma esfumada aqui, ó. Traz pra dentro. Agora eu vou virar o pincel e vou pegar a sombra mais laranjinha que tinha aqui pra passar no meio. Fazer aqui de novo. Aí. Tudo bem, a coçada de nariz acabou com a imagem. Mas temos. Pode pegar um pouquinho de brilhinho também, ó. Passar aqui no meio pra dar uma leve brilhada. Ou se der pra você, no dia do meu casamento não dava. Mas hoje dá. Pra pegar um pouquinho de gloss. Esse gloss tem um brilhozinho, ó. Que aí ele dá esse reluzente aqui na boca. Se você achar que falta alguma coisa, menina, retoca, passa. Nájila, achei que faltou um iluminador. Tasca ali o iluminador, não tem problema nenhum, não. Entendeu? Isso aqui é a maquiagem que você vai usar. Eu tô falando aqui, eu usei. Você adapta isso aqui porque você gosta, Nájila. Eu gosto de uma boca marcada. Marca a boca, menina. Eu gosto de... Não gosto de botar cílio. Não bota. Deixa eu ver se eu consigo limpar meu braço. Que aí eu vou ter que passar um negócio aqui de novo. Mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Vou pegar aqui um pouquinho. Esse negócio espirra brilho pra tudo que é lado, gente. Já caiu o brilho. Isso daqui... Pra tu se livrar disso aqui depois, menina, é complicado, viu?
arrastar assim. Tudo bom. Vou passar aqui também. O ruim é que pra mim ele é um pouquinho claro. Tipo, vou dar uma chapiscada aqui com o pincel. Pra dar uma esfumadinha. Pra não ficar tão marcado. Se ele fosse mais... como eu posso dizer? Mais quente, pra mim seria melhor. Mas não tem problema, ó. E essa é a minha maquiagem. Ah, tem o truque final, né? Eu preciso contar pra vocês qual é o meu truque final. Maquiadores de plantão, vocês me desculpem pelo que eu vou falar. Não sei se tem maquiador que faz isso, ok? Mas sempre que eu tenho alguma coisa importante, que a maquiagem tem que durar e eu quero que ela transfira o mínimo possível, que uma hora ela vai transferir, mas se eu quero retardar o máximo possível o tempo que vai levar para essa maquiagem transferir, eu uso esse truque aqui há 1000 anos. Quem foi aluna minha da época que eu era maquiadora vai saber. Fixador de cabelo. Esse daqui é o fixação de 12 horas, fixação normal. Mas eu já usei o extra forte. Você não vai passar pertinho da sua cara, você vai passar de longe, você vai fechar o olho e vai prender a respiração. Aplicou, você vai fazer isso 3 vezes. Passou, deixa um pouquinho, depois você vem mais um pouquinho. E depois você faz uma terceira vez. Você deixa um intervalo, fiz 2 vezes muito rápido. Mas a cada 15 minutos, digamos... 15 minutos é muito tempo, né? Cada 5 minutinhos, você dá uma charuleluzada assim na sua cara, que vai dar certo, tá bom? Eu não sei se eu já tiro o cabelo aqui pra vocês verem. Ah, eu vou tirar o cabelo. Eu vou gravar tirando os grampos do cabelo. E aí, eu finalizo com vocês com o cabelo pronto e com um take bom pra vocês verem a maquiagem, beleza? Vamos lá então. Gente, me desculpa, não deu tempo e eu também esqueci de gravar na horizontal para poder colocar aqui no YouTube. Mas assim eu acho que dá pra ver alguns detalhes também. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. E se você quiser que eu traga mais alguma maquiagem, mais algum vídeo nesse estilo, pra você que gosta de vídeo longo, é só comentar aqui que eu vou avaliar a sua proposta de conteúdo pra vir aqui gravar.